certeza que o Espírito Santo de Deus está aqui. Estou feliz demais hoje, porque a gente está com bastante visitas aqui, pessoas que eu gosto bastante. O Samir até me deu o nome do pessoal aqui, eu perdi, Samir. O Samir me usou aqui para vocês, daqui a pouco eu vou falar com vocês. Irmãos, estou feliz, mas ao mesmo tempo nervoso mesmo, porque a gente sabe a responsabilidade que é subir num altar como esse, num lugar santo como esse, para trazer a palavra de Deus. Irmãos, eu confesso que eu me preparei bastante, fui em monte, pedi a Deus que me desse alguma direção. A palavra de Deus já colocou no coração do bispo, que é o tema dessa mensagem, o tema dessa campanha. Eu me glorifico a Deus pela vida do bispo, porque quando o bispo, quando me convidou, na verdade ele me convidou, né? Ele colocou meu nome, não quis saber, para estar trazendo a palavra aqui. Teve até empecilho, eu não queria falar a verdade para os irmãos, eu achei que eu não era digno de estar subindo nesse altar santo, para trazendo a palavra de Deus. Mas eu falei com Deus, eu me peguei bastante numa passagem de Paulo, onde Paulo fala que ele diminui, né, para que Jesus cresça. Eu quero que Deus faça hoje aqui nesse lugar, eu diminuo mesmo, mas eu quero que Jesus cresça, eu quero que Jesus apareça nesse lugar hoje. Estou feliz porque a igreja está cheia. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim para mim. Não sei se eu fico menos nervoso ou mais nervoso, mas isso é motivo de muita alegria mesmo, irmãos. Hoje eu nem fui trabalhar. Hoje eu tirei o dia para orar, tirei o dia para falar com Deus, porque eu sei a dificuldade que é aqui. Viemos aqui hoje, demos uma ajeitada no som, o bispo comprou umas caixas novas aí, mudou, viu que a cara tá nova, o som tá bom, o som tá legal aí, tá bom? Antes de eu iniciar aqui, irmãos, eu preciso falar com o pessoal da live primeiro aqui, o pessoal que nos assiste pela live, eu quero pedir a gentileza de vocês. Compartilhe essa live. Você que compartilhar essa live, pode ter certeza que você vai contar depois de testemunho, porque Deus vai fazer milagre hoje aqui. E não vai ser diferente para você ficar nessa live, porque eu creio que Deus está aqui, irmão. E vai ter milagre hoje aqui, em nome de Jesus. E vai ter milagre na sua casa, também em nome de Jesus. Eu quero apresentar aqui os visitantes, porque o Samir me passou essa responsabilidade aqui, o Josipal. Muito feliz, Josipal, de você estar aqui, viu? Obrigado. O Josipal é um grande amigo e está me dando uma honra aí. Tenho certeza que Deus está feliz. E tenho certeza, Josipal, que Deus vai te honrar. Tenho certeza que Deus vai te dar a vitória que você está buscando. Tá bom? Aqui tem um nome aqui que eu não entendi. Ingrid, tem a Ingrid aí? Quem é? Coelho. Obrigado pela visita, viu? Tiago, obrigado, meu irmão. Tiago e Ingrid, eu tenho certeza que vocês vêm buscar aqui uma resposta de Deus. Eu creio que vocês vão sair daqui diferente hoje, porque Deus vai mudar a história, viu? Com certeza, Deus vai mudar a história. Não conheço vocês, mas eu sei que vocês estão precisando de uma mudança de vida mesmo, de verdade. Faça isso, seja obediente, vem para a casa do Senhor, porque Deus vai mudar a história de vocês. Aleluia, Deus! Maria Aparecida, é você, que bom ter você aqui, viu? Muito obrigado pela visita, tá? Lenira é de casa. Falar da Lenira, falar da Karen, falar do Moacir, falar da Ivete, nem precisa, trabalha comigo, eu estou feliz demais, viu? Bispo, eu estou muito feliz da Karen estar aqui. Pessoal, essa família, a família que trabalha comigo, nossa, que orgulho hoje, como meu coração se alegrou de ver a Karen aqui, cara, de verdade. O Moacir, a Ivete e a Lenira são irmãos. O Moacir já congrega aqui com a gente, a Ivete também congrega aqui com a gente, mas a Karen nunca veio aqui. E eu fiquei feliz demais, Karen. Karen, eu tenho certeza que Deus vai visitar você, porque você é uma menina de ouro. Esses dias o bispo falava aqui sobre pessoas que ainda não é crente. Como que é isso mesmo? Mas que às vezes é mais crente do que quem não está na igreja. Bispo, a Karen é uma dessas pessoas. A Karen só precisa aceitar Jesus para você falar, essa verdadeiramente é crente. Porque essa menina faz tudo que agrada a Deus. Você não vê nada que essa menina. Pelo menos a gente não vê defeito. Lógico, eu não moro com ela. Vou perguntar para o marido dela. Elisângela. Obrigado, Ali. Deus abençoe, viu? Ali também Deus vai fazer milagre na sua vida. Amém? Como que a igreja quer receber os irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Volte sempre. Traga mais
conhecem, né? Está em Efésios 3, no Efésios 3, no versículo 14. Quem tiver com a sua Bíblia aberta e quiser acompanhar, eu vou estar fazendo menção aqui até o versículo 21. Eu vou ler do 14 ao 21, amém? Eu vou estar lendo aqui para a gente não perder muito tempo, porque a gente já está com a hora um pouco avançada, e eu prometo, irmãos, que eu não vou passar do horário. Só se Deus falar, olha, vai ter milagre aqui, você vai ficar até amanhã, a gente fica. Mas caso contrário, eu prometo ser pontual aqui no horário. Eu vou orar, eu vou ler o 14 até o 21. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra como nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados, não me disse, né? Com poder, pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse tema da campanha que Deus colocou no coração do bispo, quando eu vi o tema, eu fiquei um pouco assim preocupado. Falei, meu Deus, eu só sei falar de milagre. Quem me conhece sabe que eu só sei falar de milagre. Por que eu só sei falar de milagre? Porque eu sou um milagre, eu vivo um milagre. Quem me conhece sabe que eu vivo um milagre. Eu falo para as pessoas sempre, eu acho que eu não sou normal, porque eu creio no milagre. Só que eu orando e buscando a confirmação dessa palavra, o que eu ia falar nessa palavra, o Espírito Santo já sempre falou no meu coração, mas essa palavra é milagre. Essa palavra é uma palavra de milagre. Então a gente não vai fugir daquilo que eu gosto de pregar, daquilo que eu gosto de falar, que é de milagres. O tema, por esta causa me põe de joelho. Olha, nessa pequena frase dita pelo apóstolo Paulo, há muitas coisas importantes que nós precisamos compreender. A expressão usada pelo apóstolo Paulo está, por esta causa, indica que ele está dando sequência ao versículo 1 do capítulo 3, que diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo pelos gentios, por vós gentios. Então aqui o que Paulo estava fazendo? Orando pelos gentios. Ontem a gente estava no monte e eu falava isso para o Samir. Nós como igreja, nós estamos orando um pelo outro. Será que os irmãos aqui oraram para que Deus usasse nós aqui hoje? Será que isso aconteceu? Eu creio que sim, porque a gente precisa fazer isso. O apóstolo Paulo, ele fazia isso. Se você for ler todas as passagens do apóstolo Paulo, a preocupação do apóstolo Paulo era com o crescimento da igreja, era com a união da igreja. O apóstolo Paulo não se preocupava com outra coisa a não ser a união da igreja. E hoje a gente vê que as igrejas estão toda bagunçada, irmãos. Na nossa não tem isso não, a nossa igreja é unida. Mas tem igreja aí fora aí que não dá certo um obreiro com o outro, não dá certo um irmão com o outro, fofoca. Que não tem, mas tem igreja que tem, viu? E a gente precisa preocupar com isso, para não deixar isso vir para a igreja. Essa é uma preocupação do apóstolo Paulo. O que Paulo explica no versículo 2 até o versículo 3, ele nos faz compreender o porquê de Paulo se colocar de joelho e qual a causa. Qual a causa que Paulo coloca de joelho? Já meditaram aqui para ver qual a causa? Por que Paulo se coloca de joelho? A cidade de Éfeso, irmãos, para quem já estudou a história, sabe que era uma cidade corrompida. A cidade de Éfeso era um grande centro comercial da Ásia Menor. Hoje é a atual Turquia, né? Por ali transitava feiticeiro. O pior problema dessa cidade era a idolatria.
porque ali tinha até um templo, eu acho que o maior templo já levantado para ídolo, era para Deus Diana. Alguém já ouviu falar de Deus Diana? Então era o maior templo. Então aquele povo ali se preocupavam demais com Paulo, porque Paulo chegou ali pregando o Evangelho. Ele anunciou o arrependimento de pecado. As pessoas começaram a abandonar os ídolos, rasgar os livros de magia, a idolatria em praça pública. Por isso que Paulo foi preso, né? Hoje, irmãos, a gente quase não vê igreja falando de arrependimento de pecado mais, é o que nós precisamos pregar. Eu lembro que a live que foi feita na casa do Samir também foi bem corrida, onde eu falei que é arrependimento de pecado. Eu até falei lá na live que o primeiro homem a pregar arrependimento de pecado foi Isaías, né, que anunciou o arrependimento de pecado. Depois de João Batista, todos esses homens foram mortos. João Batista foi morto, a cabeça foi entregue numa bandeja, né? Isaías foi cortado ao meio. Jesus Cristo pendurado numa cruz. O apóstolo Paulo não foi diferente. Ele teve também uma morte trágica, porque ele anunciava o arrependimento de pecado. Então, se você quer dar o reino do céu, o que a gente precisa fazer? Arrepender. Nós precisamos entender que o bem maior é o arrependimento, é a salvação. E para mim, a salvação, eu preciso arrepender dos meus pecados. Não adianta eu querer pegar a salvação se eu estou com a vida toda torta, cheia de pecado. Eu gosto muito do testemunho do Samir, de verdade, porque assim, eu conheci o Samir pouco por aí, mas você sabe que o homem que está fazendo coisa errada é bem conhecido, sabe? Todo mundo falava do Samir. E eu sempre orei pelo Samir, sem conhecer o Samir. Porque eu sabia que o Samir era um cara que estava no mundo aí fazendo coisa errada, mas eu sabia que o Samir era um grande homem de Deus, um grande ganhador de alma para Jesus. Eu via o bispo falar, eu via um dia a pastora Luana, a gente estava no monte, e a pastora Luana falou que quem trouxe ela para a igreja foi o Samir. Tem gente que acha que nem sabe. Eu acho que nem o Samir sabe disso, né? Mas eu saberia que a pastora Luana é uma bênção de Deus. Então, o Samir ele tem um grande chamado mesmo para ganhar almas. Eu tenho falado com o Samir sempre, o Samir vigia, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. A gente brinca de ser crente, irmão, mas o diabo, ele não brinca de ser diabo. Então, quando você está fazendo a obra de Deus com amor, você está lutando para ganhar alma para Jesus, você está fazendo isso que o Samir está fazendo, o diabo vai se levantar mesmo. O diabo não brinca. E a gente precisa estar orando pelo outro, irmão. A gente precisa fazer isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Orar pelo outro, orar para a igreja, porque o apóstolo Paulo orava pela igreja. E eu me propus essa semana, ontem a gente foi no monte, e o monte ontem foi uma vez. O monte ontem foi um lugar onde a gente não só oramos, a gente conversou bastante, a gente falou daquilo que a gente precisa fazer como cristão, aquilo que a gente precisa ser como ser humano. A gente falou bastante, eu gostei muito. Eu cheguei em casa, fizemos lá comigo um negócio ainda, porque o pessoal não põe para mim não, a mim não pode ir para minha casa. Ficamos lá atrás, não sabia que a Lia hoje trabalhar lá, e a gente deixou uma bagunça para ela. É brincadeira, mas os caras da bagunça da mesma. Comeram queijo, comeram tudo. Mas foi uma vez, a vida ali, gente. Eu ainda falava ontem para o presbítero, o meu coração ele queima quando eu vejo aquele monte de gente no monte, e a nossa igreja só vai 4, 5 pessoas. Não passa disso. É difícil passar disso. Eu sonho em ver isso, a igreja lotada, igual eu estava lá ontem, uma igreja buscando a presença de Deus, uma igreja buscando a união, que é o que o apóstolo Paulo fala aqui. Eu escrevi aqui, gente, um monte de coisa para falar, mas o tempo não vai dar. Então, como eu sempre preguei milagres, eu quero dizer uma coisa para vocês que eu acho que vocês, que eu não falei ainda, mas eu sei que vocês já sentiram, é a presença de Deus. Jesus, ele está aqui. Vocês creem que Jesus está aqui? Ele está aqui. E Jesus vai curar aqui hoje. Porque Jesus já falou comigo no monte que vai curar. Se aqui tiver alguém enfermo, olha, não tenha dúvida, você vai sair daqui curado. Se tiver alguém aqui desempregado, a gente não quer saber quem é que está desempregado. Irmãos, é palavra profética. Se você crê, você vai, essa semana ainda, você vai receber o seu emprego. Se você tiver algum problema financeiro, a mesma coisa, Deus vai entrar com providência na sua vida. Só, irmãos, uma coisa que você precisa fazer, obedecer, obediência. Não adianta Deus te dar um milagre hoje e amanhã você não vem para a igreja. Deus tem que
te dar fazer o milagre, você continua, igreja. Para você receber a bênção, você precisa estar bem na igreja, porque isso daí é obediência. Eu sempre falo isso, se você não consegue um tempo, um domingo para vir na igreja, ou um dia de semana para ir na igreja, que compromisso que você tem com Deus? Como é que você quer receber uma bênção se você não tem um compromisso com Deus? Irmãos, eu posso estar cansado do jeito que for, pelo menos 3 vezes por semana eu venho na igreja. E depois que eu comecei a fazer isso, eu percebo que Deus tem mudado demais a minha história. Quem me conhece sabe que a minha história, depois que eu vim para a igreja, ela mudou demais. Eu não entendia o que era ser crente de verdade. Eu vim entender o que é ser crente de verdade, irmão, depois que eu estou aqui na Vivalista. Posso falar isso para vocês com toda a sinceridade do meu coração. O bispo me ensinou muito e me ensina muito até hoje. Eu tenho o maior orgulho de ser liderado pelo bispo. Eu falo isso porque assim, o bispo é um cara novo, né? E eu sou um cara meio relaxado. Eu não tenho aquele negócio de ficar meu bispo, porque ele deveria fazer isso. Eu trato o bispo às vezes, até depois para mim, você fala do bispo, se eu estou falando com o meu irmão, cara, mas isso também é bom, porque eu falo assim com Deus. Como que você ora quando você está falando com Deus? Eu não falo palavra difícil, bonita quando eu estou falando com Deus, não, porque Ele é meu íntimo. Então eu falo com Ele, sabe, como eu estava conversando no monte. Senhor, vem aqui, eu estou precisando, eu preciso disso, eu preciso. Então eu acho que Deus, Ele não está preocupado com a maneira também que a gente ora, Ele está preocupado com o que está aqui dentro. Ele vai fazer, Ele conhece o seu coração. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta, todo mundo sabe que ele estava preso, né? A história, ele já foi pregado tem uns 8 dias que já passou a campanha, 8 quinta-feira, todo mundo sabe que ele estava preso. Se coloca no lugar do apóstolo Paulo, sabe? Se você tivesse decidido, você ia orar para a igreja, ia nada. Você fala, Senhor, me tira daqui, eu quero sair daqui. Ou o Senhor me tira, e sabe o que a gente faz? Ou seja, se o Senhor me tirar daqui, o Senhor não é Deus. Não é assim que ele deve falar? Eu fazia isso. Quando eu estou na prova, agora eu não estou na prova mais não, porque prova, gente, eu quero falar isso aqui para vocês também de verdade. Prova é coisa passageira, viu? Se tem crente aqui muito tempo na prova, vai sair hoje em nome de Jesus, porque prova não pode ficar muito tempo não. Quando eu aprendi isso na escola, quantas vezes a gente fazia prova por ano? 4 vezes por ano, né? Como é que você vai ficar na prova o ano inteiro? Tem crente que você fala com ele, estou na prova, que prova é essa que não acaba? Não é? Irmãos, isso aqui é uma igreja. Ontem a gente falava disso um monte, e eu estou trazendo para a igreja. Essa igreja é uma igreja próspera, e nós precisamos falar de que as pessoas aqui vão comer o melhor dessa terra. Eu quase não participo do grupo. O Samir fala muito daquele grupo e eu quase não participo mesmo. Hoje eu tive a oportunidade, eu tenho em casa de ficar um pouquinho no grupo. E feliz, viu? O pessoal aí abrindo o coração para abençoar. Irmãos, é isso daí. Quer ser abençoado? Sinto uma bênção. Eu quero abençoar. Eu prefiro abençoar do que talvez. Eu prefiro ajudar do que ser ajudado. E o que vocês estão fazendo ali de abençoar, gente, isso aqui não tem preço. Dá com essa mão, não deixa daqui ver não, porque vocês vão ver Deus mudar a história, Deus honrar. Porque a gente não está aqui para poder buscar bens materiais, nós estamos aqui para buscar salvação. Mas nós também precisamos comer o melhor dessa terra. Agora, uma coisa que nós também não pode, que a gente não pode fazer é o seguinte, eu vou, já que Deus vai me abençoar, eu vou ficar em casa. Não é assim, não, vamos correr atrás, vamos trabalhar, porque Deus vai honrar. Irmãos, e o tema eu não quero fugir, que é por essa causa eu me coloco de joelho. Você já pensou nisso? Tanto que você pode? Já pensaram nisso? Coloque a sua causa de joelho, eu não sei qual que é. E hoje, como Jesus está aqui, você não vai conseguir colocar essa causa que você tem de joelho. Mas como ele está aqui, fala com ele. Lembra que a gente falou da intimidade? Eu gosto muito quando daquela mulher com fluxo de sangue, ela tocou na borda de Jesus, né? Quando a gente, você já percebeu que às vezes o pregador está aqui e fala, Jesus está passando aqui, o cara está despercebido, cara. Se Jesus está passando aqui, eu tenho que tocar nele, eu quero tocar nele. E eu creio, irmão, que Jesus está aqui. Jesus está aqui. O que você pedir, o que você estiver precisando, vai acontecer hoje em nome de Jesus. Porque você não veio aqui por acaso. Você não veio aqui só para me ver, irmão. Eu tenho certeza disso. Cara, eu tenho certeza que você não veio aqui só para me ver. Por mais que você me ama, de verdade, eu também te amo em Cristo Jesus. Mas eu tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus que
tocou no seu coração para você estar aqui. O Espírito Santo de Deus tocou no coração da Joyce para te convidar para estar aqui. Porque eu não sou pregador, não sei pregar. Até para mim, se o camarada não for mineiro aí, vai ter que pedir até para alguém traduzir para ele, porque muita coisa sai diferente. Mas eu tenho certeza que Jesus está aqui, Jesus habita em mim. E eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui é para a edificação da fé do povo aqui. Eu creio no milagre. Eu tenho uma irmã ali que está com um problema no pé. Você crê no seu milagre? Hoje. Você vai ser curada hoje. Se você crê, irmão, em nome de Jesus, você vai me contar o seu testemunho aqui o mais breve possível. Porque eu creio no milagre. Amém? Domingo passado, eu até chorei com o testemunho da Gi. Até contei lá no plantão para algumas pessoas. E sabe por que Deus operou o milagre na sua vida, Gi? Por causa da obediência. Porque você fez aquilo que Deus mandou. Aquilo que Deus usou a nossa boca para falar com você, você creu. Aquilo que a gente pediu, você precisa fazer, você fez. A sua família, a sua mãe aceitou Jesus. Você contou o seu testemunho e eu chorei no seu testemunho. Porque é muito forte o que Deus fez na sua vida e vai fazer muito mais. Porque se você fizer aquilo que você falou aqui de coração, que eu sei que você falou de coração, menina, não tem nada. O céu é o limite para você, porque Deus vai te honrar grandemente mesmo. Amém? Irmãos, a gente falando da oração de joelho, a gente tem, eu relatei alguns, tempo já está indo, eu relatei aqui alguns nomes, eu preciso falar aqui de pessoas que alcançaram bênçãos através das orações. Primeiro, Moisés, Arão e Ur, está escrito em Juízes 17, do 8 ao 16. Não existe, irmãos, outra coisa bacana que eu coloquei aqui, quero compartilhar com os irmãos. Não existe arma mais poderosa do que um crente de joelho dobrado. A rainha da Inglaterra dizia que a coisa que ela mais temia não era a bomba atômica, mas era um crente de joelho. Imagina o poder da oração, não é forte? Devemos colocar de joelho um ano, para que o arco dos fortes seja quebrado e os fracos sejam revestidos de força. Devemos colocar de joelho como Abraão, para que os nossos parentes sejam guardados do mal. Devemos colocar de joelho como Josué, para que as muralhas de nossas vidas sejam derrubadas. Devemos fazer como Jesus mandou, nos colocarmos de joelho para que o Senhor da seara envie ceifeiro. E como Estevão, nos colocarmos de joelho para orar por aqueles que nos perseguem. Irmão, é forte. É de joelho que recebemos a vitória. É de joelho que agradecemos pelas bênçãos que nós alcançamos. É de joelho. Irmãos, Paulo orou dizendo: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que Paulo aqui não estava de joelho. Paulo estava preso. E naquela época a prisão era acorrentada, o negócio era bem difícil, né? Então eu não acredito que Paulo estava de joelho. Paulo, aqui é como às vezes a gente diz: eu tiro o meu chapéu pelo Moacir. Eu tiro o meu Moacir, mas eu tenho um chapéu. Por que eu tiro o chapéu pelo Moacir? Então aqui, eu acho que a ideia de Paulo aqui, falar por esta causa eu me coloco de joelho, é que ele está dizendo: vamos orar, não importa o jeito que nós estamos orando. Eu mesmo, eu oro até deitado, irmão. E não sei se isso está certo ou errado, mas eu tenho uma grande intimidade com Deus quando eu oro deitado. Eu deito lá e quando eu começo a fazer isso costuma virar à noite, viu? Porque aí sono some e vem coisa para orar, vem irmão para orar, vem uma coisa. A noite passa, quando eu vejo o dia já amanheceu, eu estou indo trabalhar, eu morrendo de sono. É incrível isso. Irmãos, eu prometi entregar esse microfone 9h10, mas eu preciso aqui, parece que tudo era para mim falar e eu não consegui. Mas ó, mas eu quero contar um testemunho. Eu nunca contei esse testemunho em lugar nenhum. A primeira vez que eu vou contar aqui. Por que eu falo para as pessoas que eu vivo o milagre? Porque em 86 foi o primeiro milagre que eu reconheci na minha vida. Lógico, Deus já deve ter feito outros antes que eu não sabia, mas esse milagre foi muito grande. Porque em 86 eu vim para São Paulo. E eu tinha 28 dias que eu estava em São Paulo. E trabalhava numa padaria com meu tio, tomei um tiro. 28 dias em São Paulo, tomei um tiro nas minhas costas. O bandido entraram para assaltar o bar onde era do meu tio.
E eu não percebi lá e assustei, novo aqui de São Paulo, não entendia bem dessas coisas, tomei um tiro. Esse tiro, ele pegou quase em cima da minha coluna. Eu não vou mostrar isso aqui para os irmãos, mas a medicina da época, de 86, dizia que tinha quebrado ali não lembro agora, tem um osso que a gente tem que se quebra, a gente fica paraplégico, né? Como é o nome? Espinha vertebral, isso aí. É a coluna. Então, na luz raio-x aparece quebrado. Quem quebra isso daí não tem jeito, vai ficar paraplégico. E o médico, eu lembro que os médicos chegavam lá, eu estava no UTI, eles começavam a espetar agulha em mim para todo lado. Eu ficava bravo, né? O cara me espetando agulha, para que isso? Mas é para saber se eu estava tendo alguma movimentação no corpo. E eu fiquei, irmãos, eu fiquei internado, eu acho que uns 4, 5 meses. Quando eu saí do hospital, eu acho que eu não pesava 40 quilos. Vocês já viram aquelas crianças da África lá, desnutrida? Eu estava daquele jeito, irmãos, quase morto mesmo, não tinha nem força para andar, desenganado dos médicos. Eu lembro que quando eu tomei esse tiro, a única coisa que eu lembro de ter falado depois que eu caí foi assim: Senhor, não me leva não, senão meu pai e minha mãe vai morrer. Foi a única oração que eu fiz. Eu não estava perdido no mundo, mas eu também estava afastado da igreja. Por que eu estou trazendo esse testemunho aqui? Porque nessa época, eu morava na roça, aqui tem pessoas que já moraram na roça, sabe que tem as igrejas de roça. E as igrejas são muito unidas na roça. Tanto faz, eles não ligam muito para a placa. Igreja Assembleia, Igreja Presbiteriana, Igreja Batista, e esse povo, eles se uniram para orar por mim. Porque a nossa família era muito querida, meu pai era muito querido, eu também era muito querido, Deus é jovem, eu era muito comunicativo, e as pessoas gostavam muito de mim, e essas pessoas fizeram uma campanha de oração, sabe? E o médico, ninguém entendeu por que eu não fiquei paraplégico. Eu só lembro desse tiro que eu tomei por causa da cicatriz, porque eu não sinto nada disso, mas eu lembro que foi o joelho dobrado. Essa viagem que eu fiz para Minas, essa última agora, eu fui visitar uma senhora. Alguém aqui, alguns de vocês devem ter visto no meu story, eu coloquei uma senhora comigo, eu tirei uma foto, porque eu saí dessa mulher, estava muito ruim, e eu saí daqui com o propósito de chegar em Minas. A primeira coisa que eu fazia na casa dessa mulher, porque era gratidão, foi a mulher que mais orou para mim. Ela juntava as pessoas e elas fizeram uma campanha, não sei quantos dias. E ela falou assim, eu lembro que o dia que eu cheguei na casa dela, ela falou: olha, eu tinha certeza que você ia vir aqui me dar um abraço. Glória a Deus, aleluia, Deus. E aí eu fui na casa dessa mulher porque ela estava ruim. Cheguei na casa dela e ela não reconhece ninguém mais. Ela não conhece nem os filhos, falava, ela não me conhecia. E aí eu falei: olha, a gente precisa fazer uma oração, né? Porque a gente não pode sair daqui sem orar, porque ela é crente a vida toda. Aí, antes de orar, quando falou de oração, ela estava, mesmo assim, ela estava na dela, meio esquecida. Quando eu peguei a Bíblia, eu falei: dona Luzia, eu vou ler um versículo aqui para a senhora. Quando eu falei assim, ela se colocou de pé. Eu falei: meu Deus. Eu lembrei que quando a gente ia nos cultos na casa dela, ela ensinava para nós que quando a gente alguém estivesse lendo a Bíblia, era para a gente ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Ela falava: porque você, meu filho, tem que respeitar a Bíblia, porque é a palavra de Deus. Aí eu falei para as pessoas, para que as pessoas estavam comigo, viu como que ela esqueceu de tudo, mas ela não esqueceu de Jesus? E não sei nem por que eu estou falando para esse lado, mas eu quero para contar só o meu testemunho, eu já fui para frente. Aí essa senhora, ela, com esse esquecimento, eu orei, fiquei muito triste, saí de lá, chorando. Perguntei para Deus por que aquilo. Sabe o que Deus falou para mim? Eu apaguei a memória dela, para não perder a salvação dela. Porque o que ela está vendo hoje dentro da casa dela é tão forte, que se eu não apagasse a memória dela, ela não aguentaria, e ela poderia desviar da presença do Senhor. Porque lá na casa dela, os filhos bebendo muito, a família toda bagunçada. E eu fiz um propósito com Deus de
primeira coisa que eu vou fazer em Minas é pregar para aquela família aceitar Jesus. Contar essa história para aquela família aceitar Jesus, irmãos, porque na verdade a gente passa por tanta coisa nessa vida, mas a gente está esquecendo do bem mais precioso que é a salvação. A gente fica correndo atrás de dinheiro, e corre atrás de uma coisa, corre atrás de outra, e esquece do bem mais precioso que é a salvação das nossas almas. Jesus, ele está voltando, os sinais estão tão claros, e a gente está passando despercebido. Vocês já perceberam que os sinais acontecem e para nós está tudo normal? Vocês acham que é normal um calor de quase 50 graus em alguma cidade por aí? Na minha cidade, lá quase 50 graus, isso não é normal. Vocês acham que é normal hoje a pessoa na igreja usando droga? Está tendo isso, irmãos. Pessoas no altar usando droga. Está tendo pessoas no altar pregando aquilo que ele não vive. Tem pessoas aqui, não na nossa igreja não acontece isso, mas a gente vê. Eu já passei por igreja quando aconteceu isso. A pessoa profetiza, Deus usa, depois você vai ver que a vida toda é errada. Eu até contei uma vez para o bispo que eu estava meio decepcionado, porque todo lugar que a gente vai, a gente procura fazer o melhor da gente. Eu vejo hoje aqui Samir, o Bill fazendo as coisas para Deus e me alegra demais o meu coração, porque assim, eu fazia tudo isso que eles estão fazendo. E hoje eu não estou fazendo tudo isso, eu preciso voltar a fazer. Mas eu vou voltar a fazer em nome de Jesus. Amém? Irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu só até aqui, daqui para frente.